Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Humanizando. Hoje, no episódio 17, como de costume, dividiremos o nosso programa em dois blocos. No primeiro bloco, comentaremos 3 notícias envolvendo o mundo do RH na última semana e no segundo bloco falaremos sobre a importância da atuação do RH na estratégia da empresa. As empresas que já enxergaram que isso é um grande diferencial competitivo já saíram na frente. Não perca! E a primeira matéria de hoje está disponível no site da revista Exame e diz: saúde mental no trabalho será obrigatória. Veja o que muda com a nova NR1 em 2025. Essa matéria foi escrita por Laiane Serrano e publicada no dia 11 de abril de 2025. Essa matéria indica que houve uma atualização na norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que lida exatamente sobre os riscos ocupacionais, ou seja, os riscos que estão atrelados às atividades laborais. E essa norma sofreu uma atualização e passou a constar no rol dos riscos ocupacionais os riscos psicossociais. Ou seja, a saúde mental ela vai fazer parte na gestão da segurança e da saúde do trabalho. A matéria apresenta o ponto de vista de Cíntia Babler, especialista em bem-estar corporativo. A Cíntia comenta que atualmente as empresas atuam de forma reativa aos problemas de saúde mental que envolvem os seus colaboradores. E ela diz que com a implementação da nova norma, cuja alteração já vai viger a partir de maio deste ano, as empresas vão ter que passar a atuar de forma preventiva e vão ter que destacar esforços para garantir um ambiente psicologicamente seguro. Lembra o que a gente falou sobre segurança psicológica. A partir de agora, com a nova atualização da norma, as empresas vão ter que ter verdadeiros programas para poder garantir a segurança psicológica dos seus colaboradores. Outra especialista destacada pela matéria, Cristina Kogo, que possui 20 anos de experiência em atuação com segurança no trabalho, indica que as empresas vão ter que criar verdadeiros EPIs, equipamentos de proteção individual para a manutenção da saúde mental no ambiente de trabalho. Dentre outras questões, as empresas deverão atuar para reduzir os fatores de risco que afetam a segurança psicológica. A Cristina também destaca que a boa saúde mental ela é fundamental para garantir engajamento, tomada de decisões melhores e até mesmo a alta produtividade. E esse movimento, liderado pelo Ministério do Trabalho, ele vem como resposta ao agravamento das doenças psicossociais percebidas no Brasil. O Instituto Ipsos, em pesquisa divulgada em outubro de 2024, alertou que o brasileiro é o 4º povo mais estressado do mundo. Então, esse movimento liderado pelo Ministério do Trabalho é uma resposta ao agravamento da saúde mental dos trabalhadores brasileiros. E a matéria também destaca um dado divulgado pelo Ministério da Previdência Social, que indicou que o afastamento por doenças psicossociais aumentou 400% nos últimos anos. E a Cíntia destaca a importância da liderança e a atuação efetiva que ela deve ter para melhorar a saúde mental dos colaboradores das empresas. E não somente o gestor tem que garantir a sua própria inteligência emocional, como ele deve garantir um ambiente seguro que também permite que os seus colaboradores atuem com segurança. Outro ponto destacado pela matéria é que os profissionais de alto desempenho sabem equilibrar vida pessoal e vida profissional e mantêm uma boa qualidade de vida. Paralelamente, também foi publicada a Lei 14.831, agora em março de 2025, e ela traz uma novidade para o mundo corporativo. Ela regulamenta o certificado da empresa promotora da saúde mental, ou seja, você vai ter que comprovar ações efetivas que garantem a manutenção da saúde mental dos colaboradores. E essa certificação, ela tem por base 3 pilares: a promoção da própria saúde, o incentivo ao bem-estar e a transparência das políticas praticadas pela empresa. O CEO da Vixtin, em outro ponto da matéria, o senhor Michel Cabral, ele indica que a saúde mental a partir de agora vai ter que estar no centro da estratégia organizacional como um todo.
E outro ponto, também comentado pela matéria e pelos próprios especialistas, é que a nova norma ela ainda tem muitas lacunas e ela ainda foca no indivíduo. É como se fosse uma posição ainda reativa e que as verdadeiras causas do adoecimento mental dos colaboradores, que são questões estruturais, ainda não estão no centro da discussão e destacam que existe uma verdadeira oportunidade para que as empresas cresçam e evoluam, aproveitando o gancho exatamente da alteração normativa. Eu concordo com esse posicionamento. Essa norma veio para fazer com que as empresas, meio que de forma forçada, evoluam e passem a enxergar que a saúde mental dos seus colaboradores é a coisa mais importante que existe na empresa. Um profissional saudável, que está bem, consegue equilibrar a sua vida pessoal, sua vida profissional, ele é muito mais produtivo, ele consegue entregar muito mais valor às empresas. Então essa é uma excelente oportunidade para que as relações de trabalho tornem-se mais humanas e no final os próprios resultados alavanquem. E a segunda matéria de hoje está disponível no site Vida Simples e diz: desânimo no trabalho não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Essa matéria foi escrita por Marina Proença e foi disponibilizada no dia 8 de abril de 2025. Essa matéria traz um ponto de vista interessante, porque ela faz uma autorreflexão, autoanálise e diz: se você vai trabalhar desanimado, se você não tem mais aquela vontade de fazer as coisas, se você se sente indisposto, se segunda-feira é um martírio para você, tudo isso são indícios de que alguma coisa está errada. Às vezes as pessoas se cobram demais e perguntam: será que eu deveria ser mais resistente? Será que eu estou sendo fraco? Será que eu deveria parar de reclamar e seguir com a minha vida? A própria Marina comenta: será que esse desânimo é medo, é fuga ou até mesmo num nível mais grave, uma depressão? E ela percebeu que o desânimo não é uma fraqueza, é um alerta. Trata-se de um mecanismo de autoproteção ativado por sua inteligência emocional autônoma. A matéria indica se tratar de um afastamento da alma, ou seja, é uma desconexão entre aquilo que você fazia e aquilo que efetivamente faz sentido para você. E a matéria traz dois pontos de vista científicos sobre o fenômeno. De um lado destaca o cérebro preditivo, ou seja, é um cérebro que reage aos estímulos externos. Então, se não tem estímulo, se não tem motivação, ele simplesmente freia e diminui o ritmo. Sobre outra ótica, você também pode falar sobre a autodeterminação, que indica que existem três pilares: autonomia, competência e pertencimento. E esses três pilares eles têm que estar presentes na sua atividade laboral. E quando qualquer um dos três falta, o desânimo toma o lugar. E os profissionais que se encontram nessa situação acabam tendo que decidir: vou resistir mais, mantendo a situação como está, ou eu vou efetivamente escutar os sinais e tomar uma atitude. E a matéria traz algumas dicas de como você para pensar e começa a escutar o seu sentimento, o seu coração. E indica que você deve fazer algumas perguntas: o que eu perco fazendo o que estou fazendo? O que eu poderia fazer de uma forma diferente? O que dói? O que é um sofrimento? Dentre outras perguntas. Ao final, ela indica que esse desânimo nada mais é do que um lembrete de que sua alma ainda está aí e que é hora de reencontrá-la. E a terceira matéria de hoje está disponível no site da revista Forbes e diz: fadiga do ping. Como o excesso de notificações pode levar ao burnout? Essa matéria foi escrita por Brian Robinson e foi disponibilizada no próprio site da Forbes em 12 de abril de 2025. Essa matéria traz um alerta sobre o excesso de conectividade aos aplicativos de alerta disponíveis no seu celular. E esse famosinho ping, que é o som da notificação, ele é o resultado de um estresse causado por ignorar o excesso de alertas e pode ser um preditor do próprio burnout. E essa exaustão mental ela é causada pelo fluxo ininterrupto de notificações. Peter Durres, CEO da KickResume, alerta sobre os problemas envolvendo esse excesso de conectividade e que os profissionais atualmente estão conectados a várias plataformas de forma simultânea e que isso acaba causando estresse,
perda de foco, distração e impedem que os profissionais atinjam o famoso estado de flow, como dito por ele, que é quando você alcança aquele nível de produção com máxima eficiência e qualidade. E o Peter traz um plano que ele recomenda para que você efetivamente pratique a desconexão. A primeira ação indicada é estabelecer horários fixos para verificação das notificações. A segunda ação é usar o status de ocupado nesses aplicativos de comunicação. A terceira ação é uma pausa programada longe das telas. E a quarta ação é eliminar o que for desnecessário. Ou seja, aquela necessidade de olhar sempre as notificações, o seu celular, os seus aplicativos de comunicação, aquilo acaba gerando uma ansiedade extrema que gera estresse e, numa situação mais grave, até mesmo o burnout. Então ele recomenda que aquela qualidade, aquele momento flow, ele precisa de uma desconexão efetiva. E como as empresas podem ajudar? Porque elas acabam se prejudicando com a baixa produtividade dos seus colaboradores. 3 ações podem ser adotadas. A primeira delas é evitar o envio de mensagens fora do horário de trabalho. Isso traz inclusive em pauta aquele tema, o direito à desconexão, que está sendo pleiteado pelos empregados no mundo corporativo atualmente. A segunda ação é que a empresa como um todo tenha um plano de comunicação integrado que envolve o RH, as lideranças e os próprios comitês internos, para que não haja um excesso de comunicação, redundância e que as notificações eventualmente feitas aos empregados seja feita de uma forma mais objetiva e concentrada. E uma terceira forma que as empresas podem ajudar à desconexão dos seus colaboradores é definir um horário de silêncio planejado. Durante 1 hora, 2 horas, meia hora, qualquer tempo que seja, fica proibido enviar notificações e se comunicar com os colaboradores. E ao final a matéria traz as 3 maiores vantagens de se lutar contra a fadiga do ping. A primeira é o aumento de produtividade, a segunda é uma maior tranquilidade e melhora da saúde mental dos colaboradores e a terceira é o foco e o engajamento efetivo dos empregados. Chegamos ao segundo bloco do vídeo de hoje e falaremos sobre a importância da área de recursos humanos atuar de forma estratégica nas empresas. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O RH foi criado para conseguir administrar exatamente os recursos humanos, administrar a mão de obra, produtividade, folhas de ponto, folhas de pagamento, ausências, férias, atestados médicos. Tudo isso era feito pelo antigo departamento de pessoal, ou DP tradicional. Com a evolução do mercado de trabalho, com a evolução das relações de emprego, passou-se a enxergar que as pessoas dentro das empresas, os colaboradores, eles não eram apenas peças de uma engrenagem de uma grande máquina que ao final entregava produtos, bens e serviços. Aos poucos foi se enxergando que o lado humano do empregado deveria ser preservado, avaliado e observado pelas empresas. E foi se percebendo aos poucos que os empregados engajados, os empregados motivados, os empregados que gozavam de uma boa qualidade de vida, eles acabavam entregando mais resultados e acabavam produzindo mais. E quando a gente fala de um tema que está muito vigente atualmente, que é a própria sustentabilidade, a gente fala sobre a perenidade dos colaboradores. E se eu falo de perenidade, eu falo aonde meu colaborador vai estar no futuro. Ele vai estar trabalhando, feliz, engajado, continua entregando resultados e gerando valor para a empresa, ou ele vai estar com burnout, adoecido ou até mesmo demitido. Então toda essa nova lógica das relações de trabalho, ela foi criando uma necessidade de se olhar para o empregado de forma estratégica. E percebeu-se que qualquer projeto feito na empresa, o próprio planejamento estratégico da empresa, ele não seria efetivo se você não inserisse as pessoas, os empregados, dentro da estratégia. Ou seja, antigamente enxergava-se a mão de obra como despesa e hoje muitas empresas, ainda bem, já começam a enxergar que a mão de obra é um grande investimento. E eu diria, Alexandre, que é a coisa mais valiosa, é o ativo mais valioso que existe em qualquer empresa. É, de fato, o colaborador. Então, essa promoção do antigo DP e hoje é um RH estratégico, foi uma resposta
causa da própria evolução das relações de trabalho. Em um ambiente mais competitivo, em um ambiente mais acirrado, em um ambiente que se deve produzir mais com menos, percebeu-se que quando você investe em uma mão de obra qualificada, boa, saudável, você acaba, no final, criando até mesmo um produto diferente, um produto mais competitivo. Mas, Alexandre, e como esse RH pode atuar de forma estratégica? O RH, ele vai passar a ser um membro da diretoria executiva, ele vai ser par com a diretoria financeira, a diretoria operacional, ele acaba ocupando um papel de destaque dentro da organização, ele participa da tomada de decisão, ele influencia em todas as decisões da empresa, ele propicia um bom ambiente de inovação, aumenta a produtividade e, o mais importante, ele alimenta a cultura organizacional. Lembra que a gente falou sobre a importância da cultura organizacional no mundo corporativo? Uma pesquisa feita pela Harvard Business Review indicou que empresas que têm efetivamente um RH atuando de forma estratégica têm até 2,5 vezes mais chances de liderar o mercado. Posso trazer 2 cases de sucesso. O primeiro deles é a Netflix. A ex-executiva Pat McCord desenvolveu uma cultura de alta performance com base na autonomia, responsabilidade e liberdade com propósito. Isso quando a Netflix ainda estava lá atrás, brigando contra a própria Blockbuster. E os resultados da empresa mostram que a estratégia, de certa forma, deu certo. Outro case é o próprio Google, que passou a investir massivamente no People Analytics, que é exatamente analisar os dados envolvendo os colaboradores para criar políticas envolvendo a melhoria na qualidade de vida dos colaboradores, elevando o seu bem-estar e principalmente aumentando a sua produtividade. Para fechar o tema, aqui eu destaco que as empresas devem investir numa coisa chamada Employee Experience, ou seja, experiência do empregado. E as empresas que já perceberam que esse é um diferencial competitivo e que tem um poder absurdo de gerar valor para a empresa como um todo, essas empresas estão à frente. Momento merchandise. Alexandre, não sei o que fazer, não sei como gerenciar os meus colaboradores, não sei como explorar as suas competências. Lembra do vídeo de competência que a gente falou? Não sei como utilizar da melhor forma a minha equipe. Entre em contato com a equipe da Humanizando que a gente tem um plano perfeito para ajustar isso dentro da sua empresa. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Se você conhece algum gestor ou dono de empresa que não consegue perceber a importância da atuação do RH de forma estratégica, manda esse vídeo para ele que creio que vai esclarecer bastante. Se tiver gostado, dá um like, não se esqueça de se inscrever no canal que é muito importante para o nosso engajamento. E é isso, vejo você no próximo vídeo. Até mais!